O Itachi é um dos membros mais aclamados de todo o clã Uchiha e um dos personagens mais queridos de toda a obra de Naruto, né não? Ele era um prodígio, um gênio, conhecido por sua força e habilidades excepcionais. Nesse vídeo, eu vou responder a pergunta de como o Itachi conseguiu sair do controle do Edo Tensei? Fica comigo até o final, que eu vou te explicar. A história e o background que o Kishimoto construiu pro Itachi é o que certamente faz com que ele tenha essa legião de fãs. Bicho, isso é quase uma religião. Procura falar mal do Itachi na internet pra você ver. Em relação aos feitos do Itachi, um dos maiores foi o de promover o extermínio em massa do clã Uchiha. Não que ele quisesse ter feito isso, tá, pessoal? Mas sem dúvidas, esse é um feito bastante notável. A história anterior a esse massacre era a seguinte: os Uchihas planejavam um golpe de estado devido à desconfiança e isolamento que foram submetidos por parte dos superiores de Konoha. Essa punição veio após o ataque da Nove Caudas que destruiu a Vila da Folha. É que assim, o Sharingan é uma habilidade que permite controlar Kyuubi. Então ligaram os pontos e viram que não podia ser uma outra pessoa, senão um membro do clã Uchiha que pudesse ter controlado a Raposa de Nove Caudas. Para os Uchihas, essa punição era injusta e ela só aumentou o ódio dentro deles. Por isso, sob a ordem de Danzo e com o aval do terceiro Hokage Hiruzen, o Itachi foi lá e fez o que fez. Naquela fatídica noite, ele eliminou todos os membros do clã, inclusive os seus pais. A única exceção foi o seu irmão caçula, o nosso querido emo revoltado, Sasuke. Mas a verdade é que ele aceitou a missão de aniquilar todo o clã Uchiha para que não fosse desencadeada uma guerra civil que acabaria com muito mais vidas. Se bem que eu acho que dava para resolver isso de outro jeito, mas isso é assunto para outro vídeo. Itachi, me prometa uma coisa. Cuide bem de Sasuke. Durante os preparativos dos Uchihas para colocar o seu plano em ação, o Itachi teve uma conversa com seu grande amigo Shizui Uchiha. Ele tinha acabado de ter um de seus olhos tomados pelo Danzo e ficou com medo do que poderia acontecer. Por isso, ele entregou o seu outro olho ao Itachi, acreditando que ele poderia usar para o bem, ou pelo menos impedir que ele caísse nas mãos erradas, e logo em seguida se suicidou jogando de um penhasco. Truly my friend. Shisui! Shisui. Esse olho do Shizui, que já havia despertado o Mangekyo Sharingan, possuía um dos genjutsus mais poderosos de todos, e eu tô falando do Kotoamatsukami. Para vocês entenderem a dimensão desse poder, ele é capaz de controlar mentalmente o seu alvo, induzindo a pessoa a fazer o que o usuário deseja. E detalhe, não precisa nem de contato visual. Mas infelizmente nós não vimos o Shizui utilizando esse olho em batalha. Mas só de saber a respeito do funcionamento, a gente já consegue perceber que é uma técnica muito roubada. Depois de ter eliminado todo o seu clã, o Itachi precisou sair da vila. Mas prometeu ao terceiro Hokage que iria continuar protegendo Konoha, mesmo não estando ali. Você lembra que eu comentei que ele deixou o seu irmãozinho mais novo vivo? Pois é, ele sabia que o Sasuke iria atrás dele por vingança. O Itachi temia que se o Sasuke descobrisse toda a verdade por detrás do massacre do clã, ele iria querer se voltar contra Konoha. Por isso ele selou a técnica selo de transferência para ativar o Amaterasu assim que o Sasuke visse o olho do Obito Uchiha, que era o verdadeiro líder da Akatsuki. Foi o primeiro recurso que ele utilizou para evitar que o seu irmão tivesse contato com a verdade. Teria dado certo se o Obito não fosse um cara muito ardiloso, pois ele conseguiu se livrar das chamas negras do Amaterasu. Ele colocou um jutsu dentro de você para me matar. Ele provavelmente armou essa pequena armadilha para que o Amaterasu fosse ativado automaticamente quando você visse o meu Sharingan. O Itachi precisava conter o Sasuke de alguma forma. Ele percebeu que tinha alguém que se preocupava demais com seu irmão. E esse alguém era ninguém mais, ninguém menos do que o Naruto. O Itachi teve um pequeno embate com o Narutinho ali no começo do Shippuden, e viu que dava para confiar nele como sendo a pessoa que iria coagir o Sasuke de tentar qualquer ação do mal. Por isso, nesse encontro que eles tiveram, ele colocou um corvo com o olho do Shizui dentro do Naruto com a seguinte programação: proteger Konoha. O corvo que ele deu ao Naruto foi programado para lançar o Kotoamatsukami em resposta ao Mangekyo Sharingan do Itachi. Eu vou explicar para ficar menos confuso, tá? Então vamos lá. Ele imaginou que o Sasuke pegaria os seus olhos e foi justamente o que aconteceu. O Sasuke pegou os olhos do Itachi e liberou o Mangekyo Sharingan eterno. Então o Kotoamatsukami reagiria aos olhos do Itachi que estariam transplantados no Sasuke. Você pegou o raciocínio? O Itachi era um shinobi que pensava sempre à frente do seu tempo. Ele tinha uma capacidade cognitiva altíssima
Não à toa, ele tinha a nota máxima de 5 pontos de inteligência no databook. Ele já tinha tudo planejado para evitar qualquer catástrofe no futuro. E agora vem a parte onde tudo se encaixa. Durante a Quarta Guerra Ninja, o Itachi reencontrou Naruto. Aí ele pensou o seguinte: essa vai ser a oportunidade de eu me livrar do controle do Edo Tensei. Ele fez com que o Corvo saísse do Naruto, e quando o Corvo saiu, ele ativou o Genjutsu programado que continha aquela ordem de proteger Konoha, quebrando o controle do Edo Tensei do Kabuto. そのカラスは俺の万華鏡車輪ガンにこうして出てくるように細工しておいたものがまさか自分自身にかけることになるとは思わなかった。 Esse não foi bem o plano que ele tinha pro olho do Shizui, mas deu certo para que ele saísse do controle do Edo Tensei. Então, resumindo, o controle ocular do Shizui era tão poderoso que conseguiu se sobrepor ao poder do Kabuto, que naquele momento era uma ameaça a Konoha. A programação do Kota Matsukami de proteger a Vila da Folha foi o que permitiu com que o Itachi saísse do Edo Tensei. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, mano, o Itachi é brabo demais. Quem imaginaria que ele ia conseguir sair do Edo Tensei, iria até o Kabuto para poder desativar essa técnica, para poder ajudar a Aliança Shinobi? Quem imaginou isso? E fazendo esse vídeo, eu tive essa reflexão do porquê que o Itachi tem tantos fãs. O cara realmente era um Shinobi diferenciado. Eu vou fazer mais vídeos para poder comentar sobre os feitos do Itachi. Então, se você quiser ver, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like para que essa produção chegue até mais pessoas. Fechou? É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.